Qual a importância da filosofia para a educação? Bom, eu poderia fazer aqui uma defesa, né? Usar uma das várias inúmeras defesas e fazer uso de uma eloquência, de vocabulários rebuscados, de uma retórica para explicar por que a filosofia pode nos levar a tal conhecimento e não sei o que, enfim. Poderia fazer um monte de defesas e me derramar em defesas aqui, mas eu não preciso fazer isso, porque a resposta é muito simples e ela não se aplica apenas à filosofia. Mas antes, a cunha na vinheta, Zé dos Preá. Se você ainda não é inscrito no canal, tá esperando o que, papito? Clica no pitoco, dá uma coisada no badalo para receber as notificações. E eu descobri hoje o termo Booktube, e eu já fazia isso e eu não sabia que era. Quer dizer, eu sou Booktube? Não só falo de livro, eu falo de um monte de coisa. Filosofia é de tudo, então não é Booktube, né? Mas tem livro, todos os meus vídeos têm livro na descrição, quase todos. E a dica de leitura de hoje, que eu já indiquei outras vezes, é Paulo Freire, Pedagogia da Autonomia. Ai meu Deus, literatura comunista! Eu não falei que esse canal era comunista, não pode um negócio desse, escola de Frankfurt, esse cara segue a escola de Frankfurt! Ai meu Deus! Por que eu estou indicando de novo esse livro? Primeiro porque ele é um livro pequeno, olha a finura desse livro. Esse livro é fácil de ser lido, é muito rápido, você degusta ele. E essa obra aqui, ela explica muito bem a prática docente, a reflexão acerca da prática docente, que é justamente o ato de ensinar, que contém nele, enfim, vamos lá. Vamos só aqui, eu vou citar apenas, tão somente os capítulos, certo? Aliás, um capítulo só, não vou nem falar de... Eu vou fazer melhor ainda. Eu não vou falar de todos os capítulos não, só vou falar do capítulo 1 e dos pontos, né, da prática docente, que é a primeira reflexão dessa obra. Ensinar exige rigor metódico. Rigorosidade metódica. Rigor metódico. Ou seja, rigor no método, na aplicação do método. Que método é esse? O método científico. Mas quem determina qual é a metodologia científica aplicável a cada campo da ciência e tudo mais? Para isso temos a filosofia da ciência. Bem-vindo, mais uma filosofia. Tem filosofia de tudo, meu filho. Por isso que o nome do canal é Filosofia de Tudo também, porque é uma ironia com essa ideia de que o ser humano é capaz da teoria de tudo. E ao mesmo tempo uma ironia com a própria filosofia de tudo, que enfim é a filosofia que tenta explicar tudo, porque ela não explica tudo, porque o ser humano não explica tudo, as coisas não são totalmente explicáveis. Mas a filosofia é importante e existe filosofia de tudo. Enfim, tudo que é coisa falada, tudo que já foi verbalizado tem uma filosofia. Tem filosofia da história, tem história da filosofia. História da filosofia é uma coisa, filosofia da história é outra coisa, completamente diferente. A própria história tem a sua etimologia. História significa, assim, grosso modo, investigação, ou seja, busca, curiosidade, interesse, paixão. E sabia que paixão, movimento, aquilo que te move, aquilo que te impulsiona, que te leva adiante, paixão é doença? É a mesma coisa, patos, de é daí que vem patologia. Mas não é uma doença no mau sentido, é porque, enfim, a palavra tem a mesma origem, mas designa coisas diferentes. Ou seja, patologia, a lógica, o logos, né, do patos, que é mover-se em grego. Vem do grego, locomover-se. Aristóteles usava o método peripatética, né, que era andar falando, caminhar falando, literalmente isso, caminhar falando. Enfim, existe filosofia da ciência, existe filosofia da história, existe filosofia da religião, existe filosofia de tudo. A própria vivência, e aí entramos no existencialismo, a própria vivência da existência, ela traz consigo o ensinamento da própria vivência. Por isso, vamos ao segundo ponto aqui, colocar,
né, da prática docente. Ponto 2 aqui, né? 1.2. Ensinar exige pesquisa. Lógico, você tem que pesquisar. Pesquisa é uma coisa muito ampla, é um termo muito amplo. Eu não vou aprofundar aqui para o vídeo não ficar longo e não ficar demasiadamente prolongado. Mas terceiro ponto aqui. Ensinar exige respeito aos saberes dos educandos. E aí vamos nos ater ao saberes. Saberes. O que é saber? Vem a questão, o que é saber? Quem sabe afinal? Quando se fala nos saberes dos educandos, não só se está falando em termos científicos, demonstráveis, empíricos, que possam ser demonstrados em laboratório. Então a gente tem que sair do banco. A gente tem que sair dos gráficos. A gente tem que sair e tem que ir para a terra. E aí a gente tem que andar e, enfim, ter contato. Pessoa, gente. E aí você tem que saber respeitar o saber das pessoas, porque ela tem um saber, ela tem um conhecimento. De onde ela veio? Veio do nada, ela surgiu assim e apareceu. Não. Então ela veio de algum lugar, ela trouxe consigo uma história. Se trouxe consigo uma história, logo trouxe consigo um saber. Mas essa pessoa, aí você pode perguntar, mas essa pessoa é completamente ignorante, não tem nenhum conhecimento. Não. Ela pode não ter um vocabulário vasto, mas ela tem conhecimento de alguma coisa. Ela tem experiência de mundo. Ela viveu o mundo, ela pode não falar, ela pode não, enfim, não ter nenhum sentido que possa demonstrar, mas viveu o mundo, está experienciando o mundo de alguma maneira. Então ela traz consigo um saber. É muito profundo quando Paulo Freire menciona os saberes dos educandos, porque isso traz a todos o respeito. Não só assim, porque é assim, claro, o professor deve ser respeitado. E o aluno tem que ser menos respeitado, no sentido de que assim, há pessoas que devem ser mais ou menos respeitadas. Quando se coloca isso, logo vão dizer, olha o comunista chegando, falando que todo mundo é igual. Não estou dizendo que todo mundo é igual, mas todo mundo é igual nas suas singularidades. Para isso existe a palavra diversidade. Existe uma palavra no vocabulário em português chamado diversidade. Diversidade faz com que haja pessoas diferentes umas das outras. Mas, e aí entra o conceito da palavra equidade, que está presente na Constituição, mas quase ninguém lê, né? Ninguém lê Constituição. A verdade é essa. Então vamos lá. Exigir. Ensinar exige criticidade. Ensinar exige estética e ética. Ou seja, uma estética é uma forma como se apresenta um conhecimento. Como é que se apresenta o conhecimento? É numa sala quadrada com coisas fechadas e tal, um quadro, a pessoa ensinando. Isso é um modo clássico de ensinar. Enfim, há controvérsias. Clássico, em que sentido? Porque os gregos clássicos mesmo não era assim, né? Aristóteles não ensinava assim. Ele ensinava andando, né? Enfim, então assim, como é o ensinamento? Como é que se dá essa troca? Porque você aprende também. A pessoa aprende também com o sem luz, com o aluno, né? Ele tem o seu papel de sujeito na sociedade. Eu estava lendo hoje sobre Kant, eu recomendo para entender Kant, assim, vou colocar aqui um audiolivro muito interessante, que tem um resumo da vida e obra de Kant, e também um livro sobre Kant, um resumo assim, tá? Eu já falei sobre Kant, não vou me aprofundar muito no criticismo, mas quando Paulo Freire fala em criticidade, exige criticidade, né? Antes de falar em ética, criticidade é no sentido kantiano da palavra crítica, né? Ou seja, etimologicamente, partimos para o grego, que é separar, é saber distinguir, é ter discernimento. Criticidade não é você, aquela concepção do jargão popular de criticar, de falar mal. Não é falar mal.
E ao mesmo tempo você encontra algo de hegeliano, a abstração mais hegeliana, porque assim, todo mundo coloca quando se fala em Kant, se fala em idealismo transcendental. E aí, quando você joga essa palavra assim, transcendental, o povo já começa em transcendental, meditação transcendental, já fala em zen, budismo, não sei o que, mistura tudo e tem a ver com espiritismo, com coisa transcendente, com coisa do além-mundo. Não tem nada a ver com isso. Tem a ver com condições de possibilidade do conhecimento, ou seja, a saber, o ser humano tem a capacidade de conhecer tal coisa ou não tem essa capacidade, ou vai passando a ter essa capacidade, que é aí que entra Hegel, com a historicidade, ou seja, estamos num tempo histórico, ele coloca no númeno, ele diz, não existe o desconhecido. O que existe é nós em direção ao desconhecido, num mover-se em direção ao desconhecido, num mover-se onde o espírito se manifesta nesse processo histórico dialético. É muito abstrato, eu sei, é abstrato demais, e eu fui simplista pra caralho. Muito simplista. Assim, simplifiquei o máximo que pude, porque senão ia dar, já tem um negócio, tem no card aqui, eu não sei se eu vou botar, se eu já passou o card, ou se, enfim, é isso aí. Então, a importância da filosofia na educação, a importância das ciências humanas, das ciências sociais, das ciências de relação entre pessoas, porque nós vivemos em uma sociedade, então ensinar exige ética. E de onde partem os princípios da ética? Do estudo da filosofia. Não necessariamente a pessoa tem que estudar filosofia para poder ter um conhecimento sobre ética. Mas a filosofia ajuda nesse sentido, ela é uma ferramenta. A filosofia não é nada mágico. Filosofia não passa de uma ferramenta. Mas esse não passa é relativo, porque uma ferramenta pode ser muito útil e muito interessante se bem aplicada, se bem utilizada, se a pessoa sabe usar dos conceitos da filosofia, e não para benefício próprio, mas para, enfim, você percebe que na história da filosofia, todo filósofo, todos os grandes pensadores sempre caem na ética, sempre acabam, quando eles vão falar de teorias metafísicas, não sei o que, no fim das contas tem que ter uma ética, porque se não tem uma ética, você não tem razão de ser, não existe uma razão de ser, um significado, né? Aí eu me lembro do Mundo como Vontade e Representação, é uma obra também que eu indico para ser lida, de Schopenhauer, né? O mundo como vontade, aquela vontade e representação, mas isso fica para outra hora. Mas o importante é mostrar como as ciências humanas, a sociologia, a filosofia são importantíssimas para o conhecimento humano, para a educação, porque elas são a base de onde se construiu toda a racionalidade humana. E mesmo, por mais empírico que a pessoa seja, por mais assim que a pessoa diga, não, os dados não mentem, a matemática é uma linguagem mais simples, mais abstrata, mais direta, mais objetiva, você nunca vai deixar de ter subjetividade, nunca. E a filosofia, ela não trata de sujeito e objeto. A filosofia, ela não trata de sujeito e objeto. Quando ela trata de sujeito e objeto, ela falha na explicação. Porque a física, por exemplo, tem muitas explicações muito melhores para a relação com o objeto, com o que chamamos universo, ou com o que chamamos mundo subatômico, né, da física quântica e tal. A física quântica lida muito melhor do que a filosofia. Embora
ela precise pegar carona na filosofia para explicar esses conceitos para quem não entende matemática, porque não é todo mundo que sabe as fórmulas. Assim, você vai chegar no quadro com a pessoa com a equação de Schrödinger? Lógico que não vai. Você vai chegar assim, olha, eu vou explicar aqui que o raio não sei o que, o hipercubo e tal. Vou chegar a falar em gravitação quântica em looping. Quantas pessoas vão entender se eu falar simples expressão, gravitação quântica em looping? Alguém poderia explicar aqui o que é gravitação quântica em looping? Enfim, você chega com a fórmula matemática, não dá. Então, assim, para isso, por isso que eu sempre indico, eu falo muito em Carlo Rovelli, eu repito muito Carlo Rovelli aqui, fala Carlo Rovelli, porque ele é o físico mais pop dos últimos tempos, depois de Stephen Hawking, né? É o mais popstar físico que temos no momento e que, assim, fala de física quântica de uma maneira satisfatória, plausível, de uma maneira simples, né? Em A Ordem do Tempo, principalmente, que é um livro que ele fala bastante, mas tem o Abismo Vertiginoso, onde ele relaciona isso com a neurociência. Pois é, questão respondida, né? Porque a filosofia é importante. Porque a filosofia tem toda essa versatilidade, ela nos traz essa intersubjetividade nas relações que temos uns com os outros, a importância que tal coisa tem para a minha vida, porque aquilo tem um significado, porque sem significado você não teria direção, você nem levantaria da cama, você não diria, ó, eu preciso de um significado, nem que seja uma porra de um livro que eu vá lá me levantar, chegue lá, pegue, leia e termine e diga, pronto, teve esse significado simbólico, um quadrado, mas eu tenho, isso tem, até esse quadrado tem uma filosofia por trás. Tudo tem uma filosofia por trás. Tudo. Aí a pessoa fica com medo, será que as coisas são reais? Será que não são reais? Só que tem medo de filosofia. Não tenha medo de narrativas, né? Educar também é ensinar as pessoas a não terem medo das coisas. Medo de errar, medo de falar, medo de propor, medo de participar, medo de interagir. Sociedade que amadureça politicamente, amadureça seu discurso, amadureça seu vocabulário, amadureça, enriqueça o vocabulário. Lendo as obras, eu vejo assim, se fala muito agora booktuber, né? Booktube, não sei o que tal, booktube. E eu nem sabia que eu fazia, porque eu boto, sempre dou dica de livro abaixo. Mas assim, eu vejo que as pessoas não leem de fato. A gente tem um deserto de ideias, assim, falta ideia. Então a gente está precisando de ideias. E as ideias surgem do pensar filosófico e da atitude filosófica. Muitas vezes a atitude está no simples movimento, no simples ideia do nada. Até o nada pode ser poético, se você não tiver medo dele. Porque o nada é se não se manifesta. Que isso fez algum sentido? Pouco importa, saiu bonito. Né? Nem sempre as coisas precisam fazer sentido. Nem sempre. Principalmente para um filosofar de influência. Filosofar de influencers não se ocupam. Isso é uma ocupação, inclusive, da filosofia, das respostas. A filosofia, entenda, a filosofia se preocupa com dar respostas. Filosofar de influência não se preocupa com dar resposta. Filosofar de influência se preocupa, às vezes, pouco com métrica, com assim, segurar o cara um pouquinho mais dentro do YouTube, do canal dele e tal, não sei o que, aí ele... Lógico, né? Eu quero gente que fique tempo, alinhando o tempo assim, por isso que eu tô enrolando aí um tempão, botando um monte de efeito especial também, enfim, será se eu botei? Não sei. Eu tô no fim, mas eu não sei porque os efeitos eu boto depois. Pois é. Não faz sentido, filosofar de influência não faz sentido, filosofia de tudo também não faz sentido. Mas tem filosofia de tudo coisa que você imaginar. Tô mentindo? Diga que eu tô mentindo. Você não vai dizer, lógico que não vai. Pois é, tela final aqui do lado, quadradão. Veja esse vídeo, provavelmente você vai gostar, tô segurando ele pra você. Um beijo, um abraço
E até a próxima. Eu não sei se eu tô segurando direito, se tá reto, se não tá. Então, até o final, eu vou falando mesmo e falando até o final essa porra. Deixa. É isso aí.